Então, o senhor é natural de onde? Eu sou natural aqui de São José dos Campos, embora tenha nascido na fazenda, na divisa com Jambeiro. Nasci no ano da guerra, que o combustível estava racionado, então meu pai tinha até carro, mas estava impossibilitado de buscar uma parteira, então eu nasci sozinho. Só a parteira conseguiu chegar lá 4 horas depois, através de caminhão de leite, que foi aquela luta que existia naquela época, e aquelas dificuldades e aqueles riscos, né? E dali eu vivi os primeiros anos de vida na fazenda. Depois eu tinha um irmão mais velho que estava na idade escolar. Aí existia aqui em São José ainda um grande receio quanto à tuberculose, porque São José era uma estância que vinha pessoas procurar cura de todos os lugares do país, né? Então existia um certo medo, receio. Então por essa razão a gente morou 5 anos em Caçapava, onde eu fiz os primeiros anos de jardim da infância e tal. Aí 5 anos depois a gente voltou aqui para São José, onde eu continuei meus estudos aqui, estudei no Lauro Bilac, fiz ginasial no João Cursino, fiz técnica em contabilidade novamente no Lauro Bilac e fiz a faculdade de Direito na Univale, né, que hoje na época era a Fundação Vale Paraibano de Ensino. Então a infância foi vivida mais na área rural, né, na zona rural? Rural não, mas depois de quando eu passei a estudar, a gente já veio morar na cidade, né? Eu, quando eu estava na idade escolar, já estava morando aqui em São José mesmo. O primeiro local que eu morei aqui foi na Vila Maria, no início da 23 de maio. Depois, o resto da minha vida eu vivi no centro, na Nelson Dávila. Aí, quando eu me casei, voltei a morar na fazenda. Morei mais 9 anos, eu tive 4 filhas, 3 delas nasceram morando na fazenda, nascendo na fazenda. Mas aí já é com outros recursos e já em outra época. Né, mas aquele menino lá na fazenda, ele tinha algum sonho, velho? Não entendi. Aquele menino na fazenda, ele tinha algum sonho? Lógico que tinha. Eu nasci com um sonho da vida rural, que eu não me desliguei dela até hoje e não vou me desligar, né? E infelizmente eu tive 4 filhas, felizmente, mas a área de produção rural, a partir do meados da década de 60, que o país mudou a sua maneira de comercial, né? Ou seja, foi a introdução na época de Juscelino Kubitschek, da indústria, especialmente a automobilística, e aí a parte rural sempre foi deixada de lado e o perfil do produtor rural de lá para cá veio mudando, e agora ultimamente mudou mais ainda, né? Ou seja, nós estamos aqui na cooperativa já há um bom tempo, né? Vamos completar 27 anos, e a gente vê como mudou o perfil do produtor, especialmente do produtor de leite. Ou seja, não é aquele fazendeiro antigo que vivia, que criava seus filhos com a renda da fazenda. Hoje não. Hoje a maioria dos grandes produtores são empresários de outras áreas, que bem sucedido lá e investiu em fazenda. E como nós também se apaixonou, muitos deles, e mesmo com as dificuldades que a fazenda nos passa, ele ainda continuou fazendo. Ou seja, não são pessoas, muitas deles não são pessoas nascidas em fazenda como eu. Eu sou nascido em fazenda, eu estudei, me formei, mas eu continuo na parte ligada sempre ao produtor rural. Nesse período, no início da década de 80, eu fui presidente do Sindicato Rural, em 1983, estou na diretoria e representando o Sindicato Rural junto à FAESP até hoje, e em 91, então, que foi quando eu entrei aqui na cooperativa, presidindo a cooperativa, mas mesmo assim eu continuo com o vínculo no Sindicato Rural e eu representei o produtor paulista durante 6 anos, na década de 80, né, como presidente da Comissão de Leite da FAESP. E a minha vida então é essa, ela é rural e ao mesmo tempo trabalhando para a nossa classe, tanto com ligações no Sindicato Rural, como ligações aqui na cooperativa. E na parte filantrópica a gente sempre fez aquilo que esteve ao nosso alcance, né? Eu estou na diretoria lá da PAE há mais de 20 anos, sempre ajudando a presidente lá, que também é uma abnegada e é uma ação que muito nos alegra de poder estar ajudando gente. Nós temos atualmente também uma parceria com o GAC, que é a campanha dos cofrinhos, que a gente faz toda a logística de distribuição dos cofrinhos e arrecadação das doações, que traz, de certa forma,
uma ajuda para uma outra abnegada também, que é a Rose lá, que realmente é uma guerreira em defesa das crianças com câncer aqui em São José dos Campos. Bom, voltando àquela infância, Caçapava, depois na adolescência, começo da adolescência, o senhor veio para São José dos Campos. Como é que era a cidade naquela época? Olha, São José dos Campos eu divido em duas épocas, né? Foi uma época até quando iniciou o regime militar, onde o então prefeito Sérgio Sobral de Oliveira assumiu a prefeitura. Dali para cá, São José deu um boom. São José realmente cresceu. Eu morei em São José, para você ter uma ideia, quase que a minha vida inteira, enquanto solteiro, na Nelson Dávila, ali, quase no quarteirão do Banco do Brasil. E eu jogava futebol na João Guilhermino, em frente ao INSS, uma rua de terra que não passava carro. Eu aprendi a dirigir na Avenida Rio Branco quando estava abrindo no Esplanada. Não existia edifícios, não existiam condomínios fechados, não existia nada. Então eu conheço aquele São José antigo, então eu vi São José crescer. Eu conheço a história de São José dos Campos desde então, né? Talvez poucas pessoas de São José que estão ainda, não digo sobreviventes, mas ainda vivem, tem na memória uma história tão viva de São José como eu tenho. Eu conheço São José desde pequeno, frequentei as melhores escolas de São José, né? O João Cursino, que era uma excelência na época, né? Hoje o ensino público já não tem aquela mesma qualidade, mas antigamente ela era a melhor escola que existia, era pública, né? Depois frequentei o Olavo Bilac, que era a melhor escola particular que tinha em São José também. Eu fiz o grupo escolar e o técnico de contabilidade lá. Então eu tenho muita recordação e muita saudade dessas escolas que eu frequentei, dos meus professores. Muitos deles já não estão mais entre nós, né? Mas alguns ainda estão. E meus colegas, então eu tenho colegas de todos os tipos de cursos que eu fiz, e eu fui sempre amante do esporte, né? Então eu joguei futebol e basquete na minha infância, depois mais o futebol do que o basquete. Então eu tenho muitos amigos e companheiros que jogaram comigo, muitos até eu jogava num clube aqui conhecidíssimo na cidade que chamava Confetti Country Club, que eu era o garoto do time, a maioria já eram pessoas, naquela época a gente chamava de veterano, mas tudo pessoas de 28, 29 anos, muitos deles jogadores dos primeiros times que existiam no amadorismo de São José, alguns até, eu cheguei a jogar com jogadores que jogaram no Santos e tudo, e eu com o nosso time. Depois nós fomos jogar no Clube dos 30, que também era uma facção, uma facção não, uma parte que saiu do Confete e montou o Clube dos 30, né? E ali nós convivemos com os grandes atletas daquela época. Eu tive a felicidade de conhecer, né, muitos da família Frigi, que foram também os nomes mais renomados do futebol de São José. E joguei basquete na época, até na época do Odivar. O Odivar era um pouquinho mais velho que eu jogava infantil, ele em juvenil. Logo depois ele saiu para jogar no Palmeiras, no Corinthians e tal, seleção brasileira. E eu sempre fui amante do esporte, em especial do futebol. O seu primeiro emprego qual foi? Na realidade, emprego eu nunca tive. Eu sempre fui um profissional liberal, né? Eu advoguei por uns 3, 4 anos logo depois que eu me formei, né? Eu me formei na turma de 70. E a partir de 73 eu advoguei por uns anos e depois não deu para conciliar a vida de administração rural, né? Meu pai tinha umas fazendas, produtoras de leite, produtoras de gado de corte, e eram outras épocas que você poderia sobreviver e criar os filhos dentro da vida rural, né? Hoje, aqueles que vivem com o próprio trabalho, né? Um empresário rural hoje, existem esses grandes empresários que são ligados a outro tipo de empresas que muitas vezes subsidiam a vida rural, né? E por que o senhor fez opção pelo direito? Olha, não foi nem opção, talvez tenha sido por falta de opção. Naquela época eu tinha que trabalhar, eu trabalho desde pequeno. Hoje existe uma idade aí de 16 anos para trabalhar, eu trabalho desde 11 anos. E eu fiz técnico em contabilidade à noite porque eu tinha que trabalhar de dia.
E era o curso que eu tinha para fazer, e na época eram 4 faculdades que tinha aqui, então eu tinha a opção de fazer uma que tinha à noite, que era a Faculdade de Direito. E eu fiquei feliz, porque embora eu não prosseguisse na carreira do Direito, mas pelo menos para adquirir cultura, é uma faculdade que me trouxe bastante benefício, né? E eu acho que se conhecer a parte do direito, embora você que se forma em direito, você aprende a procurar, né? Porque as leis mudam todos os dias, né? A verdade é essa, mas é um curso muito interessante, eu gostei muito, né? Mas foi por falta de opção mesmo, porque na parte de biologia ou na parte de exatas, eu não tinha opção aqui, né? Embora nós tivéssemos o ITA, mas eu não tinha condições de fazer pelo fato de eu trabalhar. Eu trabalhei duro desde pequeno. E meus filhos também trabalham. Eu ensinei meus filhos que o trabalho é dignificante e faz parte do ser humano. Não dá certo aqueles que têm vida fácil, a gente sabe disso. Então tem que aprender a lutar com as dificuldades e para mais tarde você ter o orgulho de estar aqui falando que eu tenho um orgulho muito grande do meu pai, que me ensinou o principal, trabalhar. E o meu pai sempre, desde pequenininho, eu ouvi ele me dizer, olha, se você quiser trabalhar na enxada, você vai trabalhar, mas primeiro eu quero o seu diploma. Quer dizer, eu nunca pensei em discutir com ele e deixar de estudar, porque realmente ele não estudou porque não teve condições de fazê-lo, embora eu sempre tivesse considerado e ainda considero como um sábio que foi. E ele tinha essa sabedoria de fazer que os filhos tivessem um diploma, e todos eles tiveram. E de onde veio esse interesse de trabalhar pelo social, ser esse voluntário, ser dirigente de entidades? Olha, talvez tenha sido um pouco genético, sabe? O meu pai sempre trabalhou para entidades, meu pai sempre ajudou tudo que ele teve alcance em termos filantrópicos, ele ajudou. E a gente herdou isso dele aí, eu tenho muito orgulho, eu gostaria de fazer mais, sabe? Como meu pai também morreu com vontade de fazer mais pelo filantrópico. E a outra pergunta que você me fez foi? Esse interesse que veio, né, surgiu do seu pai, e o senhor está sempre envolvido com entidades, né? Por exemplo, entidades. Quando é que o senhor foi apresentado para a Cooper? Veja bem, isso aí tudo foi coincidente, tanto no Sindicato Rural quanto na Cooper. Foi momentos, ocasiões que surgiram. O meu pai foi o último fundador da Cooperativa Central de Laticínios, foi fundado em Roseira, em 1933, foi o único fundador a falecer. Mas quem fundou foi meu avô, que é o pai da minha mãe. E no ano seguinte eles vieram para São José, junto com meu tio, e compraram juntos uma fazenda que foi dividida ao meio depois. E o meu tio foi diretor aqui da cooperativa por muitos anos. E como no estatuto daquela época não permitia que houvesse 2 parentes dentro de uma diretoria, então o meu tio dirigiu por muito tempo e sempre meu pai o apoiou. Mas o meu pai mesmo nunca pertenceu à direção da cooperativa diretamente, sempre colaborou, mas nunca participou de diretoria. E em 86 eu fui mais ou menos que convocado para participar da diretoria, e participei 3 anos como diretor vogal aqui na cooperativa. E eu já era diretor do presidente do Sindicato Rural desde 83. Aí eu saí em 86 e em 91 eu fui novamente convocado por um grupo de produtores para que eu me candidatasse a presidente então da cooperativa. E entrei e tenho sido convocado até hoje a continuar. E eu tenho um orgulho muito grande, né, de dirigir uma cooperativa do naipe de São José com o nome que tem a Cooper hoje. E no início da década de 80, ou seja, antes de eu entrar aqui na cooperativa, a cooperativa se desligou da central por razões extras lá, e aí foi onde foi criado o Leite Cooper, né? Então a gente tem um carinho muito grande com essa marca, com esse nome, com a qualidade dos produtos que a gente faz. Então, realmente isso aqui é a nossa vida, que a gente, nesse momento aqui, eu estava atendendo um produtor de leite aqui, que eles lutam com muita dificuldade. Então, se não tiver uma liderança que possa falar por eles, realmente a situação estaria muito pior.
Então, eu fui escolhido como um líder do produtor rural aqui, não que eu me tivesse exposto a isso, eu fui escolhido para ser o líder. E eu procuro fazer o que eu posso de melhor para a nossa classe. Eu luto, brigo, eu estou sempre presente junto nas empresas, nos órgãos públicos e tudo aquilo que possa nos trazer ajuda para que a gente possa fazer com que o produtor rural, especialmente o produtor de leite, sempre possam estar vivendo momentos melhores. Bom, e essa liderança transcendeu também, porque o senhor chegou a assumir um cargo a nível nacional, né? Eu fui presidente da Comissão de Leite da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, que representava o produtor de leite de São Paulo em Brasília. Então, naquela época, no início da década de 80, o leite era tabelado. Então, era aquela luta por preço, a gente estava sempre em Brasília lutando por preço. Hein? A BILP. E a BILP foi uma associação criada há pouco mais de 10 anos, uns 15 anos, né? Porque nós tivemos um divisor de água para o produtor de leite, especialmente o produtor da nossa região. Para aqueles que não sabem, o Vale do Paraíba já foi a maior bacia leiteira do Brasil. Por quê? Porque ela estava localizada num ponto especial no eixo Rio-São Paulo, próximo a São Paulo. Então, toda a produção de leite, ou a grande maioria da produção de leite daqui da região, ela ia para São Paulo. Com aquelas dificuldades de início, antigamente ia por via férrea, tanto que a cooperativa inicial era lá nas margens da linha de estrada de ferro. O leite ia de latões, era uma dificuldade tremenda. Hoje, a qualidade do leite é superior por causa disso. O leite já é resfriado na própria fazenda, são transportados em caminhões isotérmicos, os equipamentos que a gente processa o leite aqui na cooperativa são de última geração, os laboratórios que fazem as análises dos leites são também de última geração, o controle da qualidade então é muito superior, e a gente está sempre ainda procurando melhorar para que a gente possa estar oferecendo melhor, porque hoje tudo nesse país é globalizado e você tem que ter um produto a nível de competir com aquele produto que vem de fora. Bom, a pessoa casa por amor, né? E o senhor deve ter casado com a Cooper também por amor e trazendo muitos filhos juntos, né? Seria por aí? Mas não tenha dúvida, eu acho que o amor, a gente fala, né, que a gente nasceu debaixo de uma vaca, então o carinho e o amor que a gente tem por esse animal é muito grande. Então eu vi hoje, nós estamos aqui de manhãzinha, eu já estive na fazenda, o meu gado sou eu quem insemino, e na fazenda, meu pai até, uma frase dele, que ele dizia que fazenda não deveria chamar fazenda, devia chamar fazendo, porque a gente está sempre fazendo e nunca chega a terminar de fazer. Todo dia tem coisas novas para fazer, né? Bom, com todas essas atividades que o senhor teve na vida e tem na vida, né? Como é que ficou a família na sua proximidade? Deu tempo de cuidar das meninas? Fala um pouco da sua família. Deu tudo. Embora eu tenha me casado com a minha primeira esposa, que faleceu ainda jovem, né? Mas me deixou 4 filhas, que eu tenho muito orgulho de tê-las, né? Mas eu nunca, até por essa mudança que teve na área rural, eu nunca interferi nas suas escolhas de profissão. Tanto é que cada uma tem uma profissão diferente. Eu tenho uma até que mora fora do país, todas elas formadas, e cada uma delas com uma profissão. E a fazenda está lá, eu estou tocando a fazenda. O dia que a fazenda passar a depender da administração deles, eles vão resolver o que fazer com ela, mas a gente não pode falar para você, olha, largue tudo e venha viver de fazenda, porque eu não tenho essa certeza que eles possam ter o sucesso na fazenda que eles poderiam ter fora da fazenda com a formação que eles tiveram. Quantos netos? Tenho 6 netos, tenho 4 filhas e 6 netos. O mais velho mora hoje na França, já está com 17 anos, e já talvez nem volte mais para o Brasil. Eles foram por razões que a minha filha era casada com um moço que trabalhava meu genro, né, que trabalhava na Embraer, foi transferido para lá. E hoje ela vive lá, ela tem uma formação formada na USP e ela trabalha lá com o diploma daqui sem nenhum problema. Então ela não tem mais intenção de voltar e infelizmente a gente gosta que sempre os filhos, independente da idade, estejam debaixo das nossas asas, né? A verdade é essa. E as outras 3 moram em São Paulo. Elas foram para estudar em São Paulo, se formaram lá e se profissionalizaram lá mesmo, então elas trabalham todas em São Paulo. Velho, o que São José dos Campos representa na sua vida? Eu acho que eu tenho um carinho muito grande, eu acho que
eu posso ser comparado a dos, não vou dizer que seja o melhor, mas estou entre os maiores amantes da minha cidade. Eu amo São José dos Campos e tudo que eu puder fazer por São José, não tem dúvida que eu faço de coração aberto, sem nenhum desejo de recompensa. Eu acho que essa cidade que nos acolheu aqui é uma cidade que não existe nada no mundo que me faça sair daqui, entendeu? Então eu quero terminar meus dias aqui em São José dos Campos. O senhor é um homem religioso? Sou. Eu sou um cristão que acredito em Deus, em Cristo, e acho que sem Cristo ninguém vai a lugar nenhum. Eu acho que Deus é a folha, uma simples folha que cai de uma árvore cai sob o comando dele. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O seu time do coração qualquer? Como? O seu time do coração qualquer? Meu time é Palmeiras, né? E o seu hobby qualquer? Eu gosto muito de esportes. O meu hobby eu divido em duas coisas: vaca e futebol. Cinema, música ou teatro? Olha, eu gosto dos três. Eu não sei distinguir de qual eu gosto mais. Eu tenho uma filha que é atriz. Também essa realmente é por amor, porque sabe que a vida de atriz não é fácil, não. Mas ela realmente ama o que faz e a gente tem que fazer o que gosta. Meu pai tinha uma frase que aliás eu tenho um livro de frases dele, sabe? Por isso que eu falei que ele é um sábio. Então ele diz que mais vale um gosto do que um caminhão de abóbora. Esse é antigo, né? Então eu sou assim, eu faço, pra você ter uma ideia, o meu rebanho, quem insemina meu rebanho sou eu. Eu tenho um botijão que está aqui, depois você pode localizar, que está comigo desde 68. Eu fui o primeiro cara a aprender a fazer inseminação artificial no Vale do Paraíba. E sou eu que insemino meu gado, até hoje. Eu faço por quê? Porque eu preciso? Não, faço porque eu gosto. Então esse meu contato direto, meu carinho que eu tenho com meus animais, isso aí me faz viver, e por isso que eu estou aqui. Talvez se eu não tivesse esse carinho, porque ninguém vive sem gostar de alguma coisa. Felizmente eu gosto de muita coisa. Isso aí me trouxe muitos amigos, né? Eu acho que não tem nada mais valioso nesse mundo do que ter amigos. Eu sou uma pessoa que não tem inimigo. Posso ter pessoas, como todo mundo tem, pessoas que por algum motivo não gostam de você ou o que você desejaria que gostasse. Mas eu não tenho inimigo com ninguém. Se eu fico chateado com uma pessoa, seguramente essa chateação não vai passar de 5 minutos. Então esse é o joseense que está falando aqui. Eu sou uma pessoa que não tem inimigo e pretendo morrer sem ter um inimigo. Quero viver bastante, eu já falei que a minha pretensão é chegar nos 3 dígitos, eu sei que é difícil, né? E de preferência que o segundo não fosse 0 até. E eu sei que eu não vou conseguir, mas eu gostaria de até poder ir a pé para o enterro, sabe? Então não tem nenhuma pressa, embora eu sei que a gente está aqui de passagem, por isso mesmo que eu sou um cristão, porque eu sei que a outra vida, a eterna, vai ser de todo mundo e eu espero ter uma vida eterna daquela que Deus me direcionar. O senhor viajou muito, não viajou? Eu viajei mais, infelizmente, veja bem, a minha esposa faleceu muito nova e ela era professora de francês, ela falava francês sem sotaque, sem ter morado na França. E o pai dela era o diretor na época, Rodosais, né, que depois mudou para a Rode, né? E ela tinha uma paixão, e hoje ela tem uma filha e uns netos que moram na França, cuja língua principal deles são francês, e ela infelizmente não teve a oportunidade de assistir, que seria para ela uma grande felicidade. Esse é um dos pontos mais tristes da minha vida, de saber que ela não presenciou, talvez daqui, mas talvez a gente não sabe como que é a outra vida, né? E depois disso aí, a gente tem fases na vida, né, que eu tive condições de viajar. Então eu viajei muito e pretendo viajar mais. Então eu conheci vários países que naquela época eu não tinha possibilidade nem intenção de fazê-lo, né? Eu conheci já a Europa, a Ásia, a América, quer dizer, então eu já fui em vários países, tenho viagens programadas. Então conta uma viagem marcante sua. Eu estive na China há 2 ou 3 anos atrás, foi uma viagem marcante. Estive na Europa já umas 2 vezes, até pelo fato da minha filha morar lá, agora eu passei a ir mais vezes lá. Então eu tenho cidades que me marcaram muito. Roma é uma cidade que me marcou bastante. Mas tem algum lugar do mundo que o senhor gostaria de conhecer?
Tem muitos. Inclusive, tem uma parte dos Estados Unidos, a parte de Las Vegas, Los Angeles, as cidades que eu não conheço. Estou até estudando uma programação para conhecê-la brevemente. Mas a parte de gado, o país que eu mais fui foi no Canadá, exatamente em função da minha atividade, que é a criação de gado holandês. E o Canadá é muito evoluído nisso aí, então eu já fui em umas 6 a 7 exposições, que chama Royal Interfair, é uma das grandes ou maiores exposições de gado leiteiro que tem no mundo, né? Inclusive o ano passado mesmo eu estive lá. Agora a exposição é em novembro, agora há poucos meses atrás. E realmente sempre quando eu volto de lá, eu volto já programando de voltar, sabe? E eu tenho programação de voltar mais vezes lá. Eu fui a primeira vez a Toronto em 1974. Depois eu passei uma fase, quando eu entrei no cooperativo, passei uma fase grande sem ir lá. E agora eu voltei a frequentar de novo. A gente vê que lá é completamente diferente daqui nesse aspecto. Mas tem muita coisa de lá que você pode copiar aqui, entendeu? E lá, por exemplo, a mão de obra é feita quase que totalmente em termos familiares. Então, eu fui procurar lá, agora na década no final de 90 e começo do século, eu fui procurar algumas fazendas que eu conhecia lá na década de 70 e 80, grandes fazendas, já não existiam mais por falta de sucessão. Então lá, quando não existe sucessores, a fazenda simplesmente fecha. Eles aposentam mais cedo do que eu se eu estivesse lá hoje, fatalmente eu estaria aposentado. Aliás, por falar em aposentadoria, um dia um amigo que eu tinha acabado de conhecer numa festa me perguntou se eu já era aposentado. Eu falei para ele que eu não era e não tinha nenhuma intenção de me aposentar. Eu quero, se Deus me permitir, levar a vida inteirinha sem aposentar. Eu não diria receber o que eu tenho direito de aposentadoria, mas parar de trabalhar eu não tenho nenhuma intenção, independente da idade. Beni Vieira tem algum ídolo? Eu acho que o meu ídolo era o meu pai, né? Eu acho que meu pai, acho que é o ídolo de muita gente, né? Mas o meu, especialmente, eu falo nele todo dia, tenho muita saudade dele, né? Bom, tirando o seu pai, pessoas marcantes na sua vida, Beni? Minha falecida esposa, minhas filhas, enfim, minha família toda, né? E agora, fora disso aí, você fala de pessoas importantes, né? A gente gosta de esporte, mas eu não vou falar para você que o maior jogador do mundo seja meu ídolo, porque ele não é meu ídolo. Ele, para mim, ele foi o maior jogador de futebol, mas dentro de campo só, sabe? E o meu cunhado, o Edivar, que jogou basquete também, eu acompanhei toda a trajetória dele, ele foi um ídolo. Infelizmente o tempo apaga muitas coisas, então muitos jovens não conhecem as coisas do passado. Hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil na administração do país, né? Essa luta política sempre aconteceu. Nós chegamos a um ponto que, ao longo da minha vida, eu nunca assisti que pudesse acontecer o que está acontecendo hoje, né? Nós estamos hoje, o brasileiro hoje não sabe o que vai ser o amanhã do Brasil, né? E a gente espera que somente Deus possa nos colocar no caminho certo e que a gente possa ter um amanhã melhor do que estamos hoje, pelo menos, e comparado ao passado, porque eu vivi a minha juventude, muito feliz, foi um período muito bom da minha vida. Eu gostaria que aqueles momentos que eu vivia na minha juventude voltassem e que meus filhos e meus netos pudessem ter a mesma felicidade que eu tive de viver aquele período. Tenho 3 últimas perguntas. Uma já foi respondida, eu acho. Eu ia perguntar, se tivesse que deixar São José dos Campos, o senhor faria opção em morar em qual cidade? O senhor disse que daqui não sai de jeito nenhum, é isso? Olha, eu gosto muito do Nordeste. Agora, se eu tivesse que sair de país, eu só não moraria no Canadá pelo clima, entendeu? Talvez país, se eu tivesse que escolher um outro país, eu escolheria Portugal. É um país que me fascinou. Mas eu não tenho nenhuma intenção de sair de São José. Eu já falei que São José eu quero viver o resto dos meus dias aqui. Mas em termos de clima, o nosso Nordeste é muito bom. Infelizmente é uma parte do país
bem abandonado, com pouca estrutura ainda, né? Hoje, infelizmente, a locomotiva do país é o estado de São Paulo. E se São Paulo se transformasse num país, certamente seria de primeiro mundo, né? Presta atenção nessa pergunta. O senhor tem a possibilidade de trocar uma semana do seu futuro por 30 minutos do seu passado. Nesses 30 minutos, o senhor estaria onde e fazendo o quê? Eu estaria aqui fazendo o que eu estou fazendo. E uma grande saudade. Da minha esposa e dos meus pais, sem dúvida. E meu irmão também, nós tínhamos uma ligação muito forte, também faleceu muito cedo, e realmente ele me traz muita saudade. Mas a minha esposa, especialmente por aquilo que eu já foi citado, né? Ela me deixou 4 lindas filhas, ela não chegou a conhecer os netos, e ainda mais com uma filha morando na França, quanto que ela era professora de francês, dava aula na Aliança Francesa, ela tinha cursos que pouquíssimas pessoas na época tinham em São José de francês, e hoje ela tem uma filha que mora na França e ela não teve a felicidade de assistir. Essa é uma parte triste que eu carrego, mas faz parte da vida, né? A gente tem que sempre saber sempre ser feliz. Eu acho que a gente tem que estar sempre com o sorriso na frente. Eu gosto muito de sorrir, eu gosto de piada, eu gosto de conhecer gente e eu gosto de ter amigos, e felizmente eu tenho muitos amigos.